Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, de saúde, né? Vamos para a gente prosseguir os nossos estudos. Hoje nós vamos trazer uma discussão para cá bastante relevante, que é a organização dos conteúdos, a organização da metodologia a ser aplicada em sala de aula através da didática. Então, já pode-se imaginar que a aplicação da didática ela traz uma abordagem de programação, de planejamento, de construção, de raciocínio, desde o professor até a finalização com o processo avaliativo dos educandos e também o processo avaliativo do docente. No caso, aí a prática reflexiva do docente. Vamos avançar aqui. A organização dos conteúdos de aprendizagem sobre decisões da organização de conteúdos e sobre metodologia didática são decisões sobre meios para alcançar a finalidade de formar cidadãos e cidadãs capazes de intervir na realidade e modificá-la numa perspectiva democrática, apresentando a prática reflexiva e coerente. Então, aí nós vamos ter uma informação da qual nós devemos chamar de organização didática pedagógica, da qual o docente vai planejar a sua aula, vai escolher a forma qual o seu método que ele vai aplicar, qual a teoria que ele vai colocar em prática, a teoria pedagógica, certo? O importante aqui, esse slide traz, é que essa seleção da metodologia, ela deve vir em uma perspectiva democrática e apresentar o que é uma prática reflexiva e coerente, ou seja, os alunos e os professores devem construir ensino democrático. Democrático na forma que tanto a opinião dos alunos quanto dos professores devem ser consideradas para efeito de conhecimento. Então, essa teoria ela fornece a análise sobre as condições da prática docente, destacando o quê? As relações interativas. Essas relações interativas elas acontecem em sala de aula, certo? E essa relação interativa é justamente o que nós chamamos de relação professor-aluno, ou seja, sala de aula e docente, discente e docente. E ela apresenta uma organização social. A sala de aula apresenta uma organização. Não quer dizer que o professor seja a autonomia da sala, mas quem é o protagonista nesta condição aqui é o conhecimento. É a análise que vai se fazer sobre a condição de quê? Do diálogo, certo? Então, essa organização ela possui o tempo e o espaço. Esse tempo ele tem que ser organizado dentro daquilo que se foi planejado e ele tem que cumprir objetivos. Tudo isso faz parte da questão que nós podemos chamar de plano de aula. E esses conteúdos, essa organização dos conteúdos, ele já está organizado, porque nós temos um currículo. A educação brasileira tem um currículo e ele é seguido como base comum curricular, que é a BNCC. Então, esses conteúdos estão pré-selecionados, da qual o professor vai organizar de acordo com a sala de aula, de acordo com as características que aquela sala de aula exige. Então, o professor também vai organizar esses materiais curriculares, da qual ele vai ter como base, pode ser um livro didático, pode ser uma apostila, um material digital, entre outros meios, da qual vão ser ferramentas fundamentais para a questão da organização da aprendizagem. E trazendo aí a questão de elencar, não podemos deixar de trazer que elencar a importância dos recursos didáticos. Esses recursos didáticos, eles são
função positiva sobre a ação do professor em sala de aula, porque aqui nós vamos citar, por exemplo, quadro, pincel, livro didático, folha de papel A4, entre os recursos didáticos, da qual eles são recursos mínimos para auxiliar o professor durante essa questão da organização da aprendizagem. E por último aí a questão da avaliação. Essa avaliação ela vai ocorrer com um processo de observação ou uma atividade que vai fazer com que o professor possa entender que o aluno realmente conseguiu entender aquilo que era, no caso, para ser repassado. O professor também aí pode trazer uma avaliação de como ele se comportou, de como ele se organizou. Ele pode fazer uma autoavaliação sobre a questão aí da teoria da organização dos conteúdos da aprendizagem. E a prática docente. O que é a prática docente? Aí nós vamos ver prática vem do verbo praticar, docente quer dizer professor, a prática de ser professor, praticando ser professor. Então, essa prática docente, como nós entendemos ela? Como ela é trazida hoje aqui para essa discussão? Como ela vai somar para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Primeiro ponto. O conteúdo trabalhado com os seus alunos deve ser planejado, pesquisando-se inovações que serão ferramentas que desdobrarão na sociedade como um todo. Ou seja, esses conteúdos eles são previamente trabalhados em cima de um planejamento didático-pedagógico. Ou seja, eles devem ser pautados no pensamento prático, sem desconsiderar a capacidade reflexiva, ou seja, a capacidade de autorreflexão sobre a discussão entre construção do conhecimento, onde há dois pontos bastante interessantes aí, que é o professor e o aluno. Então, seu estudo envolve aspectos concretos relacionados à aula e à intervenção pedagógica, ou seja, a prática docente, ela é a concretização da intervenção pedagógica, professor-aluno, aluno-professor. E aí, a reação que vai causar aí é a questão do ensino-aprendizagem, dessa prática docente. Avançando aqui na nossa discussão, nós vamos ver como a organização dessas atividades. E aqui nós trazemos um exemplo. São as denominadas sequências didáticas. O que é uma sequência didática? Sinônimo de unidade didática, unidade de programação. E as que consideram comunidade preferencial para o estudo da prática, ou seja, são atividades como conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de objetivos educacionais, que têm como o princípio e o fim e são de conhecimento de professores e alunos, ou seja, é uma atividade planejada que vai seguir uma ordem cronológica dos conteúdos que vão ser apresentados. Por exemplo, o professor pode usar um poema como base para administrar um conteúdo que deve ser trabalhado durante um mês, durante 2 meses. Vai depender como o professor vai planejar essa atividade. E ela é considerada uma atividade de didática, né, que vai obedecer princípios e ela vai ter objetivos a ser cumpridos, assim como um plano a ser executado. E aí nós vamos ter
as variáveis metodológicas da sequência didática, que vai ter o papel dos professores e alunos, trazendo aí a relação interativa entre os seres, né, entre docentes e discentes, organização social da sala, formas de agrupamento, como esses indivíduos irão se comportar, como eles irão discutir os conteúdos em sala de aula. E essa organização, ela vai ter como ferramenta o tempo, né? Porque ele vai trabalhar dentro de um tempo. Então, esse tempo ele vai ser administrado pelo docente. À medida que o docente entende que é necessário avançar, ele vai avançar. E ele tem que avançar quando esses conteúdos são entendidos e compreendidos pelos alunos. Isso pode ser detectado a partir de conceitos formados, o professor dá um conceito inicial e esses alunos vão citando exemplos que vão sendo relacionados ao exemplo tratado pelo professor. E como eu disse, essa sequência didática, ela vai trazer uma base, que pode ser um poema, no caso, como eu citei o exemplo, e ela vai, dentro desse poema, o professor vai retirando os conteúdos, vai colocando os conteúdos a serem discutidos em ambas as partes. O uso de materiais de recursos didáticos e o papel de avaliação de uma variável dominante, que a avaliação, ela é uma atividade, pode ser uma atividade múltipla, né? Pode ser várias atividades dentro do planejamento do professor, que vai trazer aí a condição de observação sobre o que? Se os conteúdos realmente foram compreendidos por seus alunos. E aí o nível da avaliação vai depender do professor. Se o professor entender que a turma tem condição de fazer uma avaliação aprofundada, ele pode sugerir uma prova, por exemplo, ou um seminário, ou um trabalho de grupo, ou um estudo de caso, depende de como ele vai trazer essa discussão para a sua real situação, que é a sua sala de aula. Certo? E aí nós vamos trazer aqui como essa sequência didática ela deve ter princípios. Então, o primeiro princípio aí, ela deve haver uma análise da sequência a partir de todos os conteúdos que aparecerão ao longo da unidade, ou seja, o gênero textual escolhido deve compor pelo menos a ideia base dos conteúdos que vão ser trabalhados nas unidades propostas pelo professor. Eles devem ser identificados em fases, as atividades, as relações que se estabelecem para a compreensão do seu valor educacional ou a verificação da necessidade de mudanças. O professor detectando que, por exemplo, numa discussão existente dentro da sala de aula, pode ser que o professor tenha a necessidade de alterar os conteúdos, ou seja, os conteúdos interdisciplinares vão surgir aqui, naturalmente. Por quê? Porque esses alunos, eles possuem um conhecimento prévio, conhecimento de mundo. E como nós estamos tratando de uma teoria de abordagem didática democrática, esses conteúdos vão fluir naturalmente. E partindo da realidade, aproveitar os conflitos que delas emergem. Ou seja, justamente foi o que eu acabei de falar. Dessa discussão vai surgir vários outros pontos da qual devem ser trazidos como importantes, devem ser tratados como importantes. Então, é necessário introduzir processos de reflexão críticas para as normas sociais
e fomentar a autonomia dos alunos. O professor deve instigar a autonomia dos alunos. A autonomia de quê? De dirigir, de coordenar os conceitos que vão ser construídos dentro dessa sequência didática. Vamos seguir aqui. Questionamentos para análise das sequências didáticas. Primeira pergunta, né? Surgem aí questões. Possibilitam detectar conhecimentos prévios dos alunos em relação aos novos conteúdos de aprendizagem? Este gênero textual que vai ser trabalhado, ele propõe uma ação reflexiva que vai dialogar com o pensamento crítico do aluno. O segundo ponto. Os conteúdos propostos são significativos para todos os alunos, ou seja, tem uma parte importante na formação educacional. Representa um desafio alcançável para o aluno. Leva em conta suas competências de aprendizagem. Estimulam a autoestima e o autoconceito. Então, todas essas perguntas aí, elas têm que ser levadas em consideração durante a escolha do gênero textual ou que vai ser trabalhado nessa sequência didática. Então, ele deve elencar e responder essas perguntas aí. Não é uma receita pronta, pessoal. Aqui são pontos, questões que foram criadas pelo professor John e eles vão ser aí, vale importante ressaltar nessa aula, porque serve de base para vocês. Como identificar esses conteúdos, né? Esses conteúdos dentro desses gêneros que vão ser trabalhados. Na sequência, nós vamos ver 3 pontos importantíssimos. Pontos chaves, da qual nós vamos ver aí os conhecimentos conceituais, os atitudinais e os procedimentais. Classificação dos conteúdos. Conceituais, conhecimentos de fato acontecidos, situações, dados e fenômenos concretos e específicos. A aprendizagem do aluno sobre este conteúdo ocorrerá quando ele é capaz de reproduzi-lo e integrá-lo à memória, ou seja, conceitos que vão ficar de base-chave para a discussão e para o aprofundamento de ideias. Nos atitudinais, ele agrega valores, atitudes e normas, análise de fatores positivos e negativos, tomada de posição, envolvimento afetivo, revisão de avaliação da própria atuação, ou seja, o aluno adquiriu pontos positivos ou negativos. Então, esses atitudinais, esses conteúdos atitudinais, eles vão causar essa posição de envolvimento. Ou seja, o aluno será capaz de autoavaliar se ele aprendeu ou não. As dúvidas, aqui vão surgir as dúvidas. E os procedimentais, eles vão trazer aí técnicas, métodos, habilidades, estratégias, conjunto de ações ordenadas dirigidas para um objetivo. Aprendem-se a estes conteúdos a partir de modelos especializados, considerando-se a exercitação e a reflexão sobre a própria atividade e a aplicação em contextos diversos, ou seja, é justamente quando o aluno entende o que está acontecendo, por exemplo, quando ele consegue aplicar os conteúdos na prática. Quando ele consegue desenvolver uma equação, por exemplo, é um tipo de conteúdo procedimental, ou seja, vai ocorrer um procedimento onde o aluno já internalizou a ideia,
da fórmula da equação e ele vai aplicar, achando que o resultado é correto. Então, esse procedimento ele só acontece quando o aluno aplica a fórmula várias vezes e consegue achar resultados positivos. Reflexões sobre a prática. Por trás de uma intervenção pedagógica consciente, deve haver uma análise sociológica, é uma tomada de posição, sempre ideológica, quando a condição do cidadão ou do cidadã ou da cidadã, enquanto as características da sociedade onde os alunos vão viver, ou seja, a intervenção pedagógica ela deve ser consciente, aonde o aluno pode adotar características de manifestação, onde ele vai trazer os conteúdos ministrados para a questão das experiências de vida, certo? Então, essa questão, reflexão sobre a prática é justamente essa condição de aplicação dos conteúdos ministrados dentro da vida social, dentro da prática de experiência de vida de cada aluno. E aí nós vamos ter a questão do controle, de ensinar e controlar a aprendizagem. É possível conciliar as necessidades da instituição escolar. Isso aí vai trazer o quê? 3 pontos, aonde o propósito de conciliar as necessidades da instituição escolar vai gerar o propósito educativo, que é o ato do aluno ter a condição de conseguir administrar os conteúdos ministrados, gerar as condições didáticas para que o aluno possa atingir essa meta e próximo da prática social, ou seja, próximo da situação de experiência, da onde os conteúdos serão colocados em um pensamento crítico construtivo e o aluno será capaz de aplicar os conteúdos na vida social, ou seja, durante a caminhada educacional, os alunos devem ter ciência de que esses conteúdos vão servir para a questão da vida em sociedade. O objetivo da capacidade de professores. Primeiro, conservar as práticas produtivas para a construção do conhecimento didático. Ou seja, o professor deve ser embasado durante a sua vida acadêmica, durante o que vocês estão vivenciando, que é a formação docente, ele deve conduzir as práticas administradas e os conteúdos aprendidos durante a experiência docente para que ele possa construir os conhecimentos didáticos, ou seja, para que ele possa aplicar uma metodologia facilitadora. Professores devem construir conhecimento sobre o objeto de ensino. Qual é o objeto de ensino? No caso, aí vai entrar todos aqueles pontos que nós já elencamos aqui, como os materiais didáticos, a organização do tempo, planejamento, entre outros. Situações de dupla conceitualização, ou seja, aqui o professor deve organizar situações propostas, da qual ele deve dar vários exemplos para que os seus alunos possam administrar o que está sendo repassado e seja capaz de aplicar na prática social esses conteúdos que foram ministrados durante
essa organização da aprendizagem. E aí vão surgindo o quê? As ideias subjacentes à perspectiva curricular adotada. E aí ele traz um ponto importante, que somente a didática da língua pode contribuir para resolver problemas que se enfrentam na produção curricular. Ou seja, os professores, somente eles, os licenciados, são capazes de administrar uma aula, de colocar um conteúdo. Por quê? Porque eles foram preparados, vocês estão sendo preparados para dominar essa prática docente através das licenciaturas. Só assim ele vai poder solucionar, ou resolver problemas encontrados na produção curricular. Para ocorrer a transformação didática, é necessário levar em conta a natureza e as pressões próprias que lhes são inerentes, ou seja, durante toda a vida docente haverá situações, problemas a serem resolvidas, e assim os docentes vão ter que buscar soluções para ser discutidas, para serem resolvidas através de suas propriedades que vão sendo adquiridas de acordo com as experiências no decorrer da sua vida docente. O caráter da instrução formal nas sociedades industriais de massa. A educação de adulto nesta sociedade traz uma marca de insucesso e de forte estigma, ou seja, essa situação aí que nós podemos ver é um contexto de um resgate histórico. Durante a vida adulta, muitas pessoas que foram alunos foram massacrados por metodologias tradicionais que não buscam que os alunos pudessem ter essa discussão docente, que pudessem ter essa discussão com o docente, que não tivessem capacidade de poder relatar suas experiências, ou seja, o professor era só ele que era o detentor do conhecimento. Nos anos 60, não interessava às classes dominantes do país, periféricos, que os trabalhadores tivessem instrução, por ser mais fácil controlar e submeter o analfabeto ao poder. Ou seja, a prática docente não era para todos, nem todos tinham o gosto de degustar a prática docente, porque a classe dominante, para ela era melhor ter pessoas analfabetas, pois elas não seriam pessoas críticas das situações que eram propostas durante a sua trajetória de vida. No mundo globalizado, fala-se não apenas de ensino universal básico, como também na escolaridade, na elevação da educação de qualidade. Ou seja, já no mundo moderno, nós vamos tratar aí não só da questão de poder oferecer educação, mas sim na questão da educação de qualidade, da elevação desse grau. É por isso que o governo investe em formação docente, formação continuada e em outras situações. Isto significa frequentar anos de escolaridade, ser capaz de ler, escrever e operar com números, bem como realizar determinadas tarefas, envolvendo leitura e escrita como condição fundamental para a participação da sociedade, como relativa autonomia, usufruir e consumir de bens de consumo. O não escolarizado, o analfabeto, ou com pouca capacidade de leitura, é visto como um indivíduo que produz e consome pouco, e as demandas de serviços públicos assistenciais, ou seja, as pessoas que não são alfabetizadas, que têm um grau de escolaridade mais baixo, elas têm a tendência de ser o que a gente pode chamar de ignorância, os leigos. Então, eles adoecem mais, eles têm mais problemas de dificuldade social e em outras situações. Então, essa sociedade nova, ela vem com outra caracterização. O governo entende que a população deve ter um percentual
mínimo, que no caso está na educação básica, de conhecimentos para que eles possam ser aplicados durante a sua vida em sociedade. Dando continuidade, então, visando isso, é observável que os trabalhadores adultos buscam programas de ampliação de escolaridade, ou seja, a ampliação de escolaridade ela vai ter condições positivas, por exemplo, busca da empregabilidade, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, então eles buscam certificação de escolaridade, que funciona como pré-requisito de seleção, anterior a qualquer sistema de seleção, ou seja, o nível de escolarização vai dizer o grau da função que você pode entrar no mercado de trabalho. Vontade de dominar saberes escolares nas expectativas de ascensão social, ou seja, de crescimento, aprovação em concursos públicos para melhores empregos e vontade de cursar o ensino superior, ou seja, vontade de viver melhor. Buscar o reconhecimento social, da afirmação, autoestima, de transitar pelos espaços públicos sem precisar pedir apoio a outra pessoa. Coisas que muitos analfabetos não fazem. Por quê? Porque não têm o domínio da leitura. Necessidade de ressocialização, isto é, procura por um ambiente social que ofereça a possibilidade de convivência saudável com outras pessoas.